Graça e paz você que está me vendo agora aí por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Abre a tua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 10 até o 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do 10 ao 15. Escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Antes de nós começarmos o conteúdo dessa mensagem, eu quero convidar você que ainda não está inscrito. Você está vendo os vídeos aí, mas ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha, divulga esse vídeo pelas suas redes sociais para que o YouTube possa entender que essa mensagem tem que ser pregada, para que o YouTube possa entender que essa palavra tem que ser pregada. Então, eu quero te convidar a fazer isso aí, tá? A clicar, a dar essa força aí para mim. Deus esteja abençoando a tua vida. E muito obrigado pela sua inscrição, você que já está inscrito, você tem acompanhado aí o trabalho, tem acompanhado aí esse ministério. Deus abençoe sua vida também. Combata as fake news, elas são instrumentos do diabo. A gente toda hora está vendo aí exemplos aí, entendeu? Fake news, ela verdadeiramente ela não tem nada de bom para oferecer para a gente. E, mais uma vez, eu quero apresentar para você meu livro de Lodebar para Wonderland, disponível para venda na Amazon, no Clube de Autores e no iClap. Estou deixando os links de venda aí nos comentários. Você tem 11 histórias baseadas em fatos reais, pessoas que deram a volta por cima, pessoas que abriram o coração para Jesus e deram a volta por cima. Então você também pode, principalmente se você abrir seu coração para Jesus. Aí fica mais fácil ainda você dar a volta por cima, que aí você não está sozinho, não vai estar livre de passar problema, mas vai ter condição de dar a volta por cima em qualquer um deles. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está no Salmo 34, verso 19. Não esquece, de Lodebar para Wonderland, você vai gostar da leitura. O livro, 92 páginas. Você lê isso rapidinho. E eu tenho certeza que você vai gostar da linguagem, você vai gostar do conteúdo, você vai ser abençoado e edificado por esse conteúdo. Deus dê a você uma boa leitura. Vamos lá. Escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Posso até colocar um subtítulo entre aspas. Vocês já ouviram a expressão: fulano fez o maluco, Beltrana fez a maluca? Foi exatamente o que Davi fez. E nós vamos ver isso a partir de agora. Dá até vontade de rir. Davi fez o maluco. Escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Vem comigo. Primeiro livro de Samuel, 21, do 10 ao 15. Olha o cabeçalho. Davi finge ataque de nervos. Então, Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gate. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi o rei de sua terra? Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças, cantando: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença dele, se fingiu de louco. Arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba,
O rei Aquis já não aguentava mais aquilo e disse aos seus homens: vejam este homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá, para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos, já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? Que Deus esteja abençoando essa leitura e que ela possa continuar falando aos nossos corações. Olha, meus irmãos, eu estou rindo aqui porque é engraçado, porque Davi teve que fazer o maluco, literalmente, para poder escapar das mãos do rei dos filisteus, porque ele sabia que ele ia ser morto. Mas voltando aqui para a parte séria da mensagem, eu quero mostrar para vocês que Deus, ele dá sempre a melhor estratégia para que a gente possa lidar com as diversas situações da vida. Na semana passada eu preguei sobre sabedoria, tá? O vídeo disponível aí. Dá uma olhada no vídeo, dá uma analisada em tudo que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. E vocês vão entender. Quando nós pedimos ao Senhor sabedoria, Ele dá, como a Bíblia diz, Ele não lança no nosso rosto, dá com liberalidade. E quando a gente tem sabedoria, a gente sabe se safar, né? Diante das mais diversas situações, a gente sabe sair delas. A gente tem a estratégia na mente. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Vou contar uma história que eu conheço. Eu ouvi certa vez numa palestra, eu acho que foi para casais, para família, não me lembro. A pregadora falou o seguinte: como é que ela blindava o casamento dela? O que ela fazia? Todo dia ela levantava antes do marido, tomava um banho de vencedora, acordava o marido e fazia o que a Bíblia manda fazer. Em 1 Coríntios capítulo 7, aquela aula que Paulo dá sobre o casamento, onde ele fala que marido e mulher não podem negar um ao outro o que é deles por direito. Ele está falando que o casal deve coabitar e ter relações sexuais com frequência. O que ela fazia? Tirando o período do descanso dela, que Deus colocou, o período do descanso, que é aquele que a mulher, aquele que vem primeiro, vem a TPM. Você está entendendo? A TPM vem para anunciar esse período. Então esse período chega, é o período do descanso da mulher. Ok? Tirando esse período, ela fazia isso todas as manhãs. Por quê? Para que o marido dela saísse para trabalhar em dia e sem ficar querendo fazer lanchinho fora. Você está entendendo o que eu quero dizer? Paulo fala sobre isso, inclusive, 1 Coríntios capítulo 7. Esse texto mesmo que eu falei para você, que marido e mulher não podem se negar um ao outro, não podem negar o que é deles por direito, só há uma condição para isso acontecer: comum acordo, por pouco, são algumas condições. Uma, comum acordo, os dois têm que topar. Outra condição, por pouco tempo, para Satanás não tentar com o quê? Com a abstinência. Então, imagina, a mulher fica uma semana, 2 semanas, sem nada com o cara fica 2 semanas sem nada com a mulher. Isso pode trazer problema. Então, comum acordo, pouco tempo e para a prática das orações. Uma sugestão para casais casados aqui: o período do descanso da mulher, caso a mulher esteja nesse período de descanso, pode ser o período ideal para o casal se resguardar e praticar as orações. Fica uma sugestão. Entendeu? Fica uma sugestão. Se resguarda, pratica as orações, blinda a sua casa, blinda o seu casamento com essa prática constante do casal junto orando. Enfim, isso é para outra mensagem. Mas vem comigo aqui. Estratégia que essa mulher usou, essa varoa usou, para poder blindar o casamento dela. Outra estratégia, a Bíblia nos dá prática constante das orações. Devemos estar sempre atentos em oração, orando o tempo todo. A Bíblia nos alerta que podemos enfrentar o diabo? Podemos, mas tem uma condição antes.
Sujeitem-se a Deus. Primeiro temos que nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus, dependermos de Deus, nos entregarmos a Deus. Fazendo isso, vem a segunda condição. Aí podemos enfrentar o diabo, aí ele foge. Então, essa é outra estratégia. Enfrentar o diabo, mas antes se submeta a Deus. Outra estratégia que a Bíblia aponta: foge da aparência do mal. Por que foge da aparência do mal? Para você não ser tentado. Outra estratégia que a Bíblia fala: foge dos desejos da mocidade. Ela não manda enfrentar, manda fugir. Para quê? Para que não haja a queda. Partindo desse princípio, Deus vai dando várias estratégias. Quem tem sabedoria consegue entender. O homem que tem dificuldade para manter a fidelidade, ele evita estar sozinho com uma mulher, se a mulher dele não estiver por perto, mesmo que seja na igreja, ele evita. Não dá carona, se ele estiver sozinho, não dá carona para a mulher se a mulher estiver sozinha. Ele evita se colocar nessas situações. Mulher que tem dificuldade também para se manter íntegra, fiel ao marido, evita ter contatinho, evita ficar de conversar com o homem. Se o marido não estiver por perto, pode ser o varão mais consagrado da igreja, evita. Se a pessoa tem problema com bebida, a pessoa evita estar em ambientes onde a bebida vai ser servida. Se a pessoa tem problema com droga, a pessoa evita estar perto desses ambientes onde possa ter alguém usando. Enfim, então são estratégias. Então Davi usou essa que foi assim fenomenal. Nós lemos o texto, nós entendemos que Davi estava fugindo de Saul, porque estava sendo perseguido, e estava com medo de ser morto. No que ele estava com medo de ser morto, ele fugiu para Gate, que era a terra dos filisteus. Então ele fugiu de um inimigo que queria matá-lo e foi parar na terra de outro inimigo que queria matá-lo também. Os filisteus estavam super afim de colocar o Davi numa bandeja, uma maçã na boca e servi-lo a pururuca. Estavam doidos para fazer isso com Davi. Davi foi reconhecido, ficou com medo. Então ele sabia que ele ia morrer. Olha que inteligência dele, que sagacidade. Mas a gente aprendeu que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus quem falou isso para Samuel, quando mandou Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, para poder ungir ali um dos filhos de Jessé, que seria o sucessor de Saul. E Deus falou para Samuel: é um homem segundo o meu coração. Então, Davi tinha essa comunhão com Deus, Davi tinha essa intimidade com Deus, Davi tinha essa ligação com Deus, e com certeza foi o Senhor quem inspirou ele a ter essa ideia. Foi o Senhor que inspirou ele a ter essa sacada de fazer o maluco, literalmente. Então ele olhou, o que ele fez? Algumas traduções falam que ele começou a falar umas frases sem sentido, além de começar a arranhar portas, deixar a saliva escorrer pela barba, né? Ficou babando, né? Então ele começou falando umas frases meio malucas, umas frases sem sentido, para assustar, para fazer o povo achar que ele estava doido, que ele estava pirado, estava maluco. E deu certo, porque o rei Aquis ficou irritado, ficou assustado. Vamos ler o texto novamente. Olha que riqueza. O verso 10. Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gate. Aquis era o rei de Gate, dos filisteus. Então Davi, para escapar de um inimigo, foi parar na casa de outro inimigo, palácio, né? Verso 11. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi, o rei de sua terra? Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças, cantando: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Verso 12. Davi ouviu estes comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingia de louco. Arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba.
O rei Aquis já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: vejam este homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? A gente viu esse texto novamente para entender a estratégia de Davi. Ele, no verso 10, nós lemos que ele, percebendo que Saul iria matá-lo, ele fugiu, foi para Gate, a cidade do rei Aquis. Então ele ficou lá no palácio do rei Aquis. Aí nós vimos que no verso 11 ele foi reconhecido pelos oficiais. Os oficiais logo reconheceram quem era: Davi, que matou dezenas de milhares. Esse cântico foi entoado depois que Davi matou Golias. Então eles ainda tinham essa história na mente, que Davi tinha matado Golias. No verso 12, nós vemos o que? Nós vemos que Davi ouviu esses comentários e ficou com medo. Ele pensou: caramba, eu escapei de Saul, Saul não vai vir atrás de mim aqui, mas caí na mão do rei Aquis, rei dos filisteus. Como é que eu vou me safar? Aí no verso 13 a gente vê que ele teve a ideia. Na presença do rei, já que imediatamente capturaram Davi, levaram ele para a presença do rei. Eles estavam doidos para o rei matá-lo, né? O rei conhecê-lo. Então Davi, percebendo, começou a se fazer de maluco. Fez o maluco, literalmente. Começou a arranhar as portas, começou a falar coisas sem sentido, tipo: todo político brasileiro é honesto. Claro que não foi isso. É uma coisa absolutamente sem sentido. Alguém falar isso no Brasil tem que ser internado com camisa de força. Dizer que todo político brasileiro é honesto tem que ser internado com camisa de força. E eu não estou falando calúnia de ninguém. Os escândalos toda hora se sucedem aí desde que eu era criança. Desde que eu era criança. Eles já foram cantados em várias músicas. RPM já cantou em Alvorada Voraz. Legião Urbana já cantou em Que País é Esse? Então, tem com fartura aí. Eu não estou inventando calúnia sobre ninguém. Então, Davi começou a falar umas coisas meio malucas, meio sem sentido, arranhando a porta, deixando a baba escorrer aqui, ó, pelo canto da boca, pelo canto da barba, se babando todo. Aquilo assustou o rei. Olha a reação do rei no verso 14. Ele já não estava aguentando mais, já devia estar irritado, já devia estar doido para querer matar todo mundo que estava ali. Já está irritado. Então ele pegou, eu imagino que ele tenha até gritado, né? Vejam esse homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá, para agir como doido na minha frente? Então ele já começou dando uma bronca, né, em quem levou ele para lá, né? Ele já não estava aguentando mais. E aí ele completa: o rei já devia estar pilhado, né? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? E a gente vai ver que, continuando a leitura, já entrando já no 1 Samuel 22, a gente vai ver que Davi foi disperso. Dispersaram Davi. O rei mandou tirar o maluco da frente dele. Já tinha um monte de maluco lá e não queria mais um. Ele falou aqui, ó: já tem bastante maluco aqui. Já tem maluco de sobra aqui. Eu não preciso de mais um maluco aqui. Some com esse cara daqui. Manda esse cara meter o pé daqui. O rei Aquis partiu para esse lado e assim Davi conseguiu se livrar. Então ninguém mais mexeu com ele. Todo mundo achou que ele estava maluco. Depois em outras mensagens, a gente vai ver que Davi depois se uniu aos filisteus, coisa e tal. Mas isso é para uma outra mensagem. Mas a gente vê que nesse momento, Davi, para escapar de Saul, correu para a cidade dos filisteus, para o palácio do rei dos filisteus. E para escapar de ser morto pelos filisteus, que estavam doidos para vingar a morte de Golias,
E por ser Davi um guerreiro super valoroso, Davi resolveu se fazer de maluco. E aí eles resolveram mandar o Davi embora. Eles acharam que Davi realmente estava maluco. Eles consideraram que Davi realmente estava doido. E aí eles fizeram isso, mandaram Davi embora. Então, abençoado, abençoada, você que está vendo esse vídeo aí, você é inteligente o suficiente para poder perceber qual é a estratégia que você vai usar para evitar várias situações na sua vida. Você tem dificuldade de lidar com dinheiro? Você tem cartão de crédito? Não consegue controlar? Deixa o cartão em casa. Esquece que tem cartão. Se você sair com o cartão, você sabe que vai gastar? Então deixa o cartão em casa. Entendeu? São cuidados, assim. Estou dando assim alguns exemplos assim muito práticos do dia a dia para você poder evitar, para eu poder evitar o quê? Os problemas, evitar as tentações. E mesmo que porventura eles aconteçam, mesmo que nós não tenhamos como evitá-los, porque nem sempre nós vamos conseguir evitar estar enfrentando situações difíceis, nem sempre. Jesus inclusive já falou sobre isso, eu já falei várias vezes aqui. Jesus nunca livrou os discípulos da tempestade. Ele poderia ter livrado e o navio e o barquinho ia prosseguir na maior tranquilidade, na maior calmaria. Ele poderia ter evitado, ele era Deus. Mas ele deixou para fazer o trabalho no meio da tempestade. Ele estava ali com o povo, estava dormindo, acordaram ele. Ele foi lá, mandou o vento e o mar se acalmarem, se aquietarem. E assim os discípulos viram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus também fala que no mundo a gente vai ter aflição. Então tem muitas advertências para nós, falando que nós não vamos ter uma vida isenta de problemas e de tribulações. O que nós vamos ter é, quando abrimos o nosso coração para Jesus, é uma facilidade maior para lidar com as situações adversas. Quando nós pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento, nós vamos ter sabedoria para poder lidar com as dificuldades quando elas aparecem. Como Davi teve essa sacada aí de fazer o maluco para poder escapar da morte, Davi teve essa sacada, outros vão tendo outras ideias para poder escapar de situações. Teve uma novela muito antiga que tinha um cara que saía com uma mulher casada, para ele evitar que o marido descobrisse, ele fingia que era gay. Ia na casa da mulher e tudo, lá da mulher que ele estava saindo. Entre aspas, era o cabeleireiro dela, o marido não percebia, ele estava ali, e quando ela desconfiava de alguma coisa, ele começava a dar pinta. Se eu não me engano, a novela era Pai Herói, lá no final da década de 70. Se eu não estou enganado, era essa a novela. Ele começava a dar pinta para disfarçar, para escapar, né? Então são estratégias. Eu estou dando assim exemplos bem comuns, assim, bem, às vezes até inusitados, né? Essa do cara fingir que é gay é meio inusitado. A de Davi fazer o maluco é mais inusitada ainda, mas o que mostra que Davi era um homem muito inteligente, muito com visão espiritual, muito com discernimento de espírito para poder sair da dificuldade que ele poderia enfrentar. Bem, para encerrar, eu quero mais uma vez falar do meu livro, De Lodebar para Wonderland. Ele tem a ver com o tema dessa mensagem. Aqui, essas pessoas que estão relatadas aqui no livro, pessoas como eu e você, pessoas reais, porque todas essas 11 histórias aqui, elas são baseadas em fatos reais. Eu mudei nomes, datas, locais, mas as histórias são verídicas, são todas baseadas em fatos reais. Então essas pessoas deram a volta por cima, escolhendo uma estratégia. Elas aprenderam que elas precisavam entregar as suas vidas a Jesus para que eles tivessem suas histórias mudadas. E assim, esses homens e mulheres que estão tendo as suas vidas relatadas aqui, contadas aqui, suas histórias contadas aqui para edificar sua vida, para edificar minha vida, eles usaram a estratégia que Deus deu a eles, abrir o coração para Jesus. E aí entraram no processo da volta por cima. E você vai encontrar aqui no livro que depois deles colocarem as suas vidas nas mãos de Jesus, eles fizeram outras coisas para poder mudar as suas histórias. Não foi só isso, aceitei Jesus e fim de papo. Não, aceitar Jesus foi o primeiro passo. Depois alguns aqui fizeram outras coisas.
voltar a estudar, aprender outras profissões, etc. Mas lê o livro que você vai entender, você vai gostar. Tá o convite para você. De Lodebar para Wonderland, disponível na Amazon, no formato digital, disponível no Wiclap, no Clube de Autores, no formato impresso. Links de venda estão nos comentários. Entrem lá, cliquem e vejam lá todas as condições de pagamento, preço, tudo direitinho lá como tem que ser. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E vou recitar o tema, escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Escolha a melhor estratégia para fugir do inimigo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que Ele se faça presente e real nos nossos corações. E que Ele complete em nós aquilo que faltou e que Ele nos dê a inteligência e o discernimento para termos a estratégia para vencer o inimigo. Bom, combata as fake news, elas são instrumentos do diabo, elas destroem famílias, são capazes de colocar no governo quem não é para estar, são capazes de tirar quem não era para ter saído. As pessoas inventam muita fake news e é pecado. Eu estou deixando os textos aí para você. Toda semana eu estou deixando os textos para você meditar. Você aprender que Deus não se agrada de fake news. É pecado. É mentira. E você sabe muito bem quem é o pai da mentira. Lê lá João 8,44. Está escrito lá que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo. Se o diabo é pai da mentira, então quem mente é filho do diabo. Está mentindo, está fazendo a vontade de Satanás. Então, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com essa história de fake news. Tá? Já falei do meu livro. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado nas minhas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. Você não tiver inscrito aqui no canal, você se inscreve, clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha os vídeos para que o YouTube possa divulgá-lo para outras pessoas, para que essa palavra possa ser pregada para outras pessoas. Bom, você que já está inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Continua compartilhando, continua comentando, continua deixando o like. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram para ficar até aqui. Eu espero cada um de vocês no próximo vídeo. E vem comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.